Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Por Dentro do DIN e hoje eu vim trazer para vocês aquilo que eu prometi no último episódio, que é um caso prático de aplicação do DIN para profissionais da advocacia. Bom, vamos pensar no seguinte problema trazido pelo seu cliente. O seu cliente ele é um fabricante de brinquedos e eventualmente ele dá alguns brinquedos como bonificação para fidelizar o cliente, até para teste e assim por diante. Ou seja, ao invés de ele vender e faturar com isso, ele dá esse brinquedo como um brinde, como uma bonificação. E o que ele quer saber? Mayara, para todos esses casos eu sou obrigada a emitir nota fiscal. E eu sou obrigada a colocar esse valor. Dúvida, eu devo ou não devo tributar isso normalmente? Eu devo tributar ou eu devo incluir esses valores na base de cálculo do imposto sobre produto industrializado ou não? Bom, primeiro ponto, a gente vai utilizar as bases de dados de decisões judiciais para entender a situação. Fui lá, fiz minha pesquisa, identifiquei que tanto a STF quanto a STJ já pacificaram a questão e disseram: você não precisa incluir o valor dessas mercadorias dadas em bonificação na base de cálculo do imposto de importação. Bom, primeiro passo, já tenho ali uma certeza, os tribunais já se posicionam favoravelmente à dúvida do meu cliente. Segundo ponto, como a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional têm se posicionado em relação a isso? Vamos supor, é uma suposição, não estou afirmando que é isso, vamos supor que não há nenhum pronunciamento e existe um risco de autuação caso o meu cliente passe a retirar esse valor da base de cálculo do imposto sobre produto industrializado. Aí eu tenho aí duas vertentes. Eu tenho a possibilidade de entrar com uma ação judicial, ou eu tenho a possibilidade de fazer isso automaticamente e já ir retirando por conta própria da base de cálculo e esperar uma eventual fiscalização para depois me defender. O que é mais vantajoso para o meu cliente? E é aí que entra o DIN. Bom, eu não vou simplesmente dizer para o meu cliente: olha, entra com ação judicial, vamos fazer isso. Isso não é a atitude mais sensata de um advogado que atua com direito à inteligência de negócios. Tudo tem que analisar o custo e o benefício dessa decisão. E o cliente ele é que vai tomar a decisão com base nesse levantamento de dados que você vai fazer. Hoje, se você entra com uma ação judicial, você vai ter custos. Quais são esses custos? Os custos para a distribuição da ação, o custo de eventual recurso, o custo de eventual sucumbência. Em um estudo muito recente da Amaral e Asbeck, chegamos à conclusão que hoje as empresas elas gastam em média 1,88 para grandes empresas, 1,66 para a média e 1,38 para pequenas empresas sobre o faturamento dessas empresas. Então esse é o custo médio que uma empresa tem para manutenção de discussões judiciais. Então, ok, levantei ali o meu custo provável com o ajuizamento dessa ação. Quanto tempo essa ação vai durar? Hoje a gente tem uma base de dados muito relevante que é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Desde 2016 ele publica o tempo médio de uma ação para ela ter uma sentença, que é a primeira decisão. O tempo médio é de 1 a 7 anos, isso depende muito do tribunal. É um ponto interessante também para analisar, porque se eu tenho a possibilidade de entrar com a ação em mais de um lugar, se eu posso entrar no estado do Paraná, ou no Distrito Federal, ou em outro lugar, eu também tenho que analisar, é importante eu analisar isso, porque a depender, por mais que você tenha um custo com deslocamento, o que hoje não é bem uma realidade, porque a maioria dos processos são eletrônicos, às vezes compensa você entrar num tribunal mais distante do local onde você está, por ele ser mais ágil. Então todos esses pontos precisam ser considerados. Um ponto negativo de entrar com a ação. O ponto negativo é que se você tem um débito, ou seja, um valor para recuperar lá atrás, de valores, por exemplo, nesse caso específico do IPI, que eu incluí na base de cálculo do IPI esses valores de notas dadas em bonificação. Se eu tenho um passado para recuperar, a partir do momento que eu entrei com a ação, eu não posso pedir
a devolução desses valores do passado antes do trânsito em julgado. Então, pensando, se uma ação judicial dura de 1 a 7 anos só para a sentença, isso eu não estou considerando os eventuais recursos que eu vou fazer. Então pense, isso vai levar um tempo. Por outro lado, eu tenho a possibilidade de fazer isso administrativamente. Eu, por conta própria, já ir retirando isso da minha base de cálculo e, com relação ao passado, fazer um pedido de restituição. Qual que é o risco que eu tenho? Uma autuação por falta de manifestação da Receita ou da Procuradoria. Lembrando que é uma hipótese, tá, que eu estou trazendo, porque já existe manifestação da Procuradoria para não recorrer nesses casos, mas eu trouxe aqui para o debate mais para exemplificar para vocês. Então, vamos supor que eu vou entrar com um pedido administrativo e existe esse risco de autuação. Quanto tempo, mais ou menos, leva para um processo administrativo ser julgado? Isso, a gente ainda não tem ali uma base de dados tão consolidada quanto do CNJ, mas eu tenho uma certeza nesse ponto. A Lei 11.457 de 2007, ela diz, na verdade, que o processo administrativo ele não pode durar mais do que 1 ano. Então eu tenho ali um ponto para exigir que esse processo ele tramite mais rápido, ele tenha uma solução mais rápida. Um outro ponto interessante no processo administrativo, eu não tenho custa administrativa para poder questionar isso administrativamente caso eles não aprovem o meu pedido de restituição. Eu não tenho sucumbência como eu tenho no processo judicial. Outros pontos que são interessantes também que eu posso trazer para esse processo administrativo. Nós temos a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro que diz que a administração pública deve aplicar em suas decisões essas decisões dos tribunais, do STJ, do STF, que já estão pacificadas. Então, tenho ali uma legislação a meu favor que eu posso utilizar no processo administrativo, caso me questionem. Lembrando que durante esse período de discussão, quando eu apresento um recurso, isso também interrompe o prazo prescricional. Ele não interrompe a partir do momento da minha apresentação. Mas eu também posso utilizar o recurso do CTN, do artigo 174, inciso 2, que é o protesto judicial de interrupção de prescrição. Então, tem várias ferramentas aí que talvez me traga aqui mais benefício no processo administrativo. E não só isso, uma outra ferramenta importantíssima do DIN nesse caso é a própria medida provisória 881, que saiu recentemente e que veio reafirmar essa previsão da lei de introdução ao direito brasileiro, de que os órgãos administrativos eles têm que necessariamente aplicar essas decisões já pacificadas do STJ e do STF. Então eu junto esse compilado de informações, apresento isso para o meu cliente, trago os riscos, os prós e os contras, para que ele possa avaliar e tomar uma decisão mais assertiva, considerando todos os riscos que ele vai ter caso ele tome cada uma delas. Então isso é um exemplo bem prático da aplicação do direito da inteligência de negócio. Então veja que eu não me baseei especificamente em legislação, eu fui buscar dados, eu fui buscar pesquisas, eu fui buscar usar a lei de acesso à informação. Então olha quantas ferramentas do DIN. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha auxiliado vocês a abrir um pouquinho mais a mente para uma atuação do advogado, não como um problema, mas como uma solução, e que isso possa ajudar na trajetória profissional de vocês. E fiquem atentos que nos próximos episódios a nossa intenção é trazer mais exemplos práticos para que possa cada vez mais agregar no dia a dia de vocês.